Olá, a paz do Senhor a todos. Quero compartilhar um texto com você nesse dia que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. A partir do versículo de número 1 até o versículo de número 12, quero meditar com você em alguns versículos sobre algo que Deus tem falado ao meu coração nesses últimos dias e com certeza continuará falando também ao seu coração. Atos 12 inicia dizendo assim: Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar a espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermentos. Depois que prendeu Pedro, Herodes colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldado, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Nessa primeira parte eu quero destacar aqui alguns versículos. Nós vamos observar que inicia-se uma grande perseguição aos cristãos, principalmente agora nesse contexto, aos líderes da igreja, que eram Pedro e Tiago. O Senhor Deus permite que Tiago seja morto e Pedro é encaminhado para a prisão. E lá na prisão, Pedro estava numa espécie de uma prisão de segurança máxima. Uma prisão onde era vigiado por cerca de 16 pessoas. Essas 16 pessoas estavam divididas em grupos de 4 pessoas, 4 soldados. E além disso, ele ainda estava acorrentado ou algemado a 2 soldados. Nós observamos que essa situação era uma situação muito difícil para Pedro. Era uma situação que, para ele sair daquela prisão, humanamente era praticamente impossível isso acontecer, de ele sair de lá com as suas próprias forças. Era impossível ele sair de lá. Mas o objetivo de Herodes não era somente prender a Pedro, mas também ao fim da festa dos pães asmos ou ao fim da festa da Páscoa, o objetivo era de fato matar a Pedro. Herodes demora cerca de 7 dias para que pudesse concretizar esse plano, e durante esses 7 dias aproximadamente a igreja está continuamente fazendo oração por Pedro. Nós vamos observar no versículo 5 que diz assim: E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Nós observamos nesse contexto que Pedro, o líder da igreja, estava preso, estava numa situação humanamente impossível de ele sair de lá, daquela situação, daquela prisão. Herodes estava guardando ele numa prisão de segurança máxima, bem vigiado, bem escoltado, mas a igreja inicia-se uma campanha de oração pela vida de Pedro. Nós vamos observar que a Bíblia destaca que a igreja continuava a orar com fervor por ele. Em outras versões traz a ideia de que a igreja perseverava em orar por Pedro pela causa a qual ele estava enfrentando naquela situação. Nesse dia, a palavra que Deus tem falado muito forte ao meu coração, a compartilhar com todos vocês que estão ouvindo, que estão vendo, é: torne a sua causa conhecida no céu. Nós vamos observar que a igreja, ela tornou a causa de Pedro conhecida no céu. Como? Através da oração. Quando você ora, quando você clama a Deus, você torna com que a situação difícil que você está passando, ela seja ainda mais conhecida no céu.
a causa que você tem passado, o problema que você tem enfrentado, a lição que o Senhor nos dá nessa manhã é que nós devemos tornar essa situação conhecida no céu. Problema que muitas das vezes, quando estamos com uma situação difícil, às vezes oramos um dia, ou às vezes uma semana, um mês, e muitas das vezes nós paramos de orar por aquela situação. Aos nossos olhos humanos, achamos que não tem mais jeito, que não tem mais solução. As nossas forças, elas diminuem pelo fato de a gente não ver que a solução está vindo. Mas o conselho que o Senhor nos dá nesse dia é: continue orando, continue clamando com fervor, com intensidade, porque Deus tem ouvido as nossas orações. Deus estava ouvindo as orações da igreja pela vida de Pedro. E ali, a igreja orando, a igreja buscando, a igreja apresentando a causa de Pedro aos céus. O Senhor, Ele vai até a prisão e ali liberta a Pedro. Nós vamos observar nos versículos em diante que diz: na noite do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, ou seja, um dia antes de concretizar-se o plano de Herodes, Pedro estava dormindo com 2 correntes entre 2 soldados, e havia guardas vigiando o portão da cadeia. E de repente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da cela, e o anjo tocou no ombro de Pedro, o acordou e disse: levanta-te depressa. Então as correntes caíram da mão dele. Aperte os cintos e amarre as sandálias, disse o anjo, e Pedro fez o que o anjo mandou. Ponha a capa e venha comigo, ordenou o anjo. E Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia de fato que estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. E eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinhos e eles saíram andando por uma rua, e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que de fato o Senhor mandou seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham intenção de me fazer. A situação de Pedro era uma situação extremamente difícil, uma situação quase que impossível de ele sair daquela prisão. Já estava condenado à morte, mas a oração do povo, a oração da igreja mudou o decreto que estava humanamente ali sobre a vida de Pedro. O que eu quero falar para você nesse dia é: a sua oração, o seu clamor pode mudar decretos de morte, pode mudar decretos que estejam sobre uma causa a qual você está passando. Talvez nesse dia você está com seu filho afastado da presença de Deus, com seu esposo, com sua esposa, com um parente a qual você tem muita estima, que esteja afastado da presença de Deus. O que você pode fazer para que essa situação mude é: ore a Deus, busque ao Senhor, apresente essa causa, torne essa causa conhecida no céu, porque o Senhor, Ele tem poder para operar coisas extraordinárias. Para Pedro era praticamente impossível ele sair daquela situação, mas a oração mudou o decreto de morte que estava sobre a vida de Pedro e libertou ele ali da prisão. Nós podemos observar, queridos irmãos, que a oração ali, ela trouxe o milagre até a Pedro, trouxe a bênção a qual Pedro precisava naquele momento. Nessa manhã eu falo para você, através daquilo que Deus tem colocado no meu coração, torne a sua oração conhecida no céu. Talvez você pode achar que não tem mais jeito para este problema. Talvez você pode achar que não tem mais jeito para esta situação a qual você está passando. Mas para Deus tudo é possível segundo a sua vontade, segundo o seu querer. O seu filho pode estar no mundo das drogas, o seu marido pode estar fazendo coisas erradas, a sua esposa
você pode estar talvez enfrentando um momento de enfermidades a qual os médicos disseram que não tem cura, a qual os médicos disseram que não tem solução, mas para Deus, Deus pode mudar essa situação. Deus pode mudar este problema que você está enfrentando e trazer a vitória para a sua vida nesse dia, nessa semana, nesse mês ou ainda neste ano. Deus pode mudar a situação. Ali a igreja estava orando com fervor, ali a igreja estava orando com perseverança e ali aquela situação ela foi mudada. Em nome de Jesus, tenha isso no seu coração. A oração, ela muda situações. A oração, ela muda pessoas. A oração, ela muda tudo aquilo a qual pode parecer aos nossos olhos impossíveis, a oração torna possível. Basta nós crermos, basta nós confiarmos no Senhor, que o Senhor pode mudar essa situação a qual nós estamos vivendo. Guarde essa palavra no seu coração nesse dia, em nome de Jesus.